Em um depoimento explosivo que chocou a indústria do entretenimento, a atriz Jennifer Lawrence revelou em tribunal que foi forçada a participar de situações desconfortáveis nos bastidores de Hollywood. E, surpreendentemente, apontou Oprah Winfrey como uma das figuras centrais por trás da pressão. A alegação abalou o público e levantou sérias questões sobre poder, influência e os segredos mantidos longe dos holofotes. À medida que mais detalhes surgem, o caso se transforma em um divisor de águas sobre quem realmente comanda os bastidores da fama. Ao começo de uma tempestade, em um depoimento que abalou as estruturas da indústria do entretenimento, a atriz vencedora do Oscar, Jennifer Lawrence, fez revelações chocantes durante um processo judicial altamente confidencial, que acabou vazando para a mídia. Em sua fala, Lawrence afirma ter sido forçada a participar de eventos e compromissos que iam contra sua vontade. E, mais surpreendentemente, a atriz alega que uma das figuras mais influentes da mídia mundial, Oprah Winfrey, esteve diretamente envolvida na pressão que sofreu. Esse depoimento explosivo reacendeu debates antigos sobre a manipulação de jovens talentos em Hollywood, os bastidores das relações de poder e a verdadeira face por trás da imagem pública de algumas celebridades veneradas. Enquanto os detalhes continuam emergindo, o mundo observa com atenção cada nova camada dessa história complexa e inquietante. Jennifer Lawrence. De garota de ouro à voz desafiadora. Jennifer Lawrence se tornou uma das atrizes mais reconhecidas de sua geração após sua performance marcante em Inverno da Alma, 2010, que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar. Mas foi em Jogos Vorazes, interpretando a rebelde Katniss Everdeen, que Jennifer se consolidou como um ícone mundial, especialmente entre os jovens. Sua autenticidade, carisma e postura despojada contrastavam com o glamour fabricado de Hollywood e conquistaram tanto fãs quanto colegas da indústria. No entanto, o caminho até o topo não foi isento de obstáculos. Em várias entrevistas ao longo dos anos, Jennifer falou sobre as pressões sofridas como mulher jovem em Hollywood, incluindo testes humilhantes, padrões corporais abusivos e manipulações emocionais nos bastidores. Mesmo assim, nenhuma de suas declarações anteriores se compara à gravidade do que agora veio à tona em tribunal. Revelações em tribunal. Jennifer Lawrence e a sombra dos bastidores de Hollywood, durante uma audiência confidencial, cujos detalhes permanecem sob sigilo judicial, vieram à tona revelações surpreendentes que abalam a imagem reluzente de Hollywood. Fontes próximas ao caso relatam que a atriz vencedora do Oscar, Jennifer Lawrence, teria exposto em seu depoimento um padrão sistemático de coação e manipulação dentro da indústria cinematográfica. As declarações indicam que figuras poderosas utilizaram sua influência para controlar carreiras, explorar talentos jovens e impor a participação em eventos com segundas intenções. O testemunho de Jennifer Lawrence, conforme relatado por pessoas com acesso ao processo, descreve um ciclo de pressão e chantagem velada. A atriz alegou ter sido induzida a comparecer a encontros e compromissos profissionais sob ameaças implícitas de boicote ou destruição de sua carreira. Segundo ela, recusas eram interpretadas como atos de insubordinação e, portanto, punidas nos bastidores por meio de exclusão de papéis, campanhas de imagem negativas ou afastamento dos circuitos de poder. O aspecto mais controverso e explosivo do depoimento, porém, veio com a menção direta a Oprah Winfrey, uma das figuras mais respeitadas da mídia norte-americana. Segundo Lawrence, Oprah teria atuado como uma espécie de garantidora de confiança, legitimando eventos e ambientes que, na visão da atriz, escondiam intenções manipuladoras. Ela era o rosto da confiança, a figura materna da mídia. Mas por trás das cortinas havia acordos e interesses, teria declarado Jennifer, de acordo com os relatos extraoficiais. Essa afirmação coloca em xeque a imagem pública de Oprah, construída ao longo de décadas. Conhecida por sua trajetória inspiradora
de uma infância marcada pela pobreza e traumas ao posto de magnata da comunicação, Oprah sempre cultivou uma persona de empatia, superação e apoio às causas sociais. Seu programa televisivo, The Oprah Winfrey Show, foi durante anos um espaço de acolhimento, e sua fundação filantrópica é ativa em diversas frentes humanitárias. Contudo, sua estreita relação com os altos escalões do entretenimento, da política e dos negócios sempre despertou questionamentos. Oprah circula livremente entre celebridades, magnatas e líderes globais. Sua presença em reuniões discretas de grandes decisões e sua amizade com nomes influentes como Harvey Weinstein, Barack Obama e Jeff Bezos frequentemente alimentaram especulações sobre seu verdadeiro papel nos bastidores do poder. Se as alegações de Jennifer Lawrence forem confirmadas, o impacto será profundo, não apenas pela gravidade das acusações em si, mas por envolver uma figura tida como inquestionável. A possibilidade de que Oprah tenha sido, ainda que indiretamente, peça de um sistema que utiliza seu prestígio para mascarar práticas coercitivas lança uma sombra inquietante sobre sua reputação. Importante ressaltar que, até o momento, Oprah Winfrey não se manifestou oficialmente sobre as declarações e nenhuma acusação formal foi apresentada contra ela. Ainda assim, o simples fato de seu nome ser vinculado a tais denúncias já provoca um terremoto midiático e ético. Em tempos em que a cultura do silêncio está sendo desafiada e vítimas se sentem mais encorajadas a relatar abusos de poder, a narrativa em torno de figuras veneradas está sendo revista com olhos mais críticos. É possível que o caso de Jennifer Lawrence marque mais um capítulo de uma mudança mais ampla em Hollywood, onde a luz dos holofotes começa a iluminar também as zonas de sombra. À medida que mais detalhes forem revelados, será necessário equilíbrio para distinguir fato de especulação, responsabilidade direta de associação indireta e justiça de julgamento público precipitado. Ainda assim, a pergunta que ecoa é inevitável. Quantas outras figuras carismáticas são, de fato, peças estratégicas em sistemas de controle cuidadosamente disfarçados? Hollywood, rede de proteção ou prisão dourada? Não é de hoje que a indústria cinematográfica de Hollywood é cercada por mistérios, escândalos e relações de poder obscuras. Contudo, desde a ascensão do movimento número Me Too, em 2017, as cortinas começaram a ser puxadas, revelando a complexidade dos mecanismos de controle e manipulação que sustentam essa engrenagem bilionária. Figuras poderosas como Harvey Weinstein, que por décadas atuaram sem consequências, foram finalmente expostas. Ainda assim, muitos acreditam que o número Me Too apenas arranhou a superfície de uma estrutura muito mais profunda e enraizada. O caso recente envolvendo Jennifer Lawrence e as acusações de que Oprah Winfrey estaria envolvida em um sistema de coação muda a dinâmica dessa discussão. Jennifer, uma das atrizes mais respeitadas e reconhecidas de sua geração, fez um depoimento judicial que caiu como uma bomba. Ela relatou ter sido forçada a participar de situações desconfortáveis sob pressão velada de influentes nomes da indústria, entre eles Oprah, cujo nome sempre foi sinônimo de integridade, inspiração e ascensão. O que mais choca neste caso é a amplitude da acusação e o nome envolvido. Se antes os denunciados eram figuras já marcadas por comportamentos abusivos, agora se questiona a postura de uma das mulheres mais admiradas do planeta. O que Jennifer sugere é que há uma teia de proteção tão sutil quanto eficaz. Uma prisão dourada, como dizem alguns analistas, onde talentos são cercados de fama e fortuna, mas também condicionados a um jogo de silêncios e obediência implícita. Fontes próximas aos bastidores de grandes produções relatam que é comum que atrizes, especialmente jovens, sejam pressionadas a participar de eventos privados, encontros e compromissos comerciais, como parte do trabalho. Recusar um convite ou questionar certas práticas pode significar o fim de oportunidades, exclusão de elencos e o estigma da difícil de lidar.
Jennifer, mesmo sendo uma estrela de primeira grandeza, não teria escapado dessas práticas veladas. A reação pública. Choque, dúvida e apoio. Com os vazamentos do depoimento de Jennifer Lawrence, as redes sociais entraram em combustão. Milhões de internautas passaram a debater não apenas a validade das acusações, mas também o papel simbólico que Oprah ocupa na consciência coletiva. Hashtags como Choose Justice for Jennifer e Oprah Knew dominaram as plataformas, impulsionadas tanto por fãs da atriz quanto por ativistas que enxergam, no caso, uma oportunidade para aprofundar o debate sobre poder e influência. De um lado, admiradores de Jennifer destacam sua coragem ao romper o silêncio, afirmando que ninguém estaria disposto a enfrentar Oprah publicamente sem uma razão muito séria. Do outro, defensores de Oprah pedem cautela, relembrando sua história de superação, filantropia e contribuições à cultura negra, sugerindo que Jennifer pode estar sendo usada ou mal interpretada. O mais intrigante é que esse debate polarizado não se resume à internet. Especialistas da indústria, jornalistas investigativos e ex-funcionários de estúdios começaram a revisitar casos antigos envolvendo Oprah e seus associados. Muitos lembraram que, durante o auge das denúncias contra Weinstein, Oprah manteve uma postura ambígua, apesar de ter laços públicos com o produtor. Outros citaram sua relação com Russell Simmons, também acusado de múltiplos abusos, como exemplo de possíveis omissões. Outras vozes começam a falar. Tal como aconteceu com o movimento Me Too, o testemunho de Jennifer Lawrence parece ter encorajado outras figuras a quebrarem o silêncio. Rumores indicam que outras atrizes consagradas, assim como profissionais dos bastidores, estariam considerando vir a público para relatar experiências semelhantes. Uma fonte interna de um dos principais estúdios de Hollywood comentou anonimamente: Jennifer abriu a porteira. Tem muita gente que viveu coisas parecidas e que está cansada de fingir que está tudo bem. Se esses testemunhos se concretizarem, o impacto será devastador. Pela primeira vez, nomes que pareciam inalcançáveis estariam sendo questionados sob uma nova ótica. Não apenas o que fizeram, mas o que deixaram de impedir. Seria um momento de virada, onde não apenas os abusadores seriam expostos, mas também os facilitadores, os cúmplices silenciosos e os que lucraram com o sistema sem contestá-lo. Analistas culturais apontam que esse novo ciclo de revelações pode marcar uma segunda onda, do número Me Too, mais madura e mais política. Agora não se fala apenas de assédio e abuso, mas da forma como o poder é exercido, mascarado e mantido. Trata-se de uma discussão sobre estruturas institucionais, padrões de conivência e as barreiras culturais que silenciam aqueles que tentam resistir. E o que diz Oprah? Até o momento, Oprah Winfrey permanece em silêncio absoluto. Nenhuma declaração oficial foi emitida. Tampouco sua equipe se pronunciou diante dos questionamentos da imprensa. Esse silêncio tem sido interpretado de formas distintas. Para uns, é uma estratégia deliberada de contenção de danos. Para outros, é um sinal de que as acusações são mais sérias do que parecem e que uma resposta mal calculada poderia comprometer sua imagem definitiva. A verdade é que Oprah construiu uma carreira baseada na confiabilidade. Sua figura transcende o entretenimento. É vista como uma mentora espiritual, uma empresária brilhante, uma líder de opinião. Sua omissão diante de um escândalo dessa magnitude afeta não apenas sua reputação, mas também toda a rede de marcas, programas, instituições e produtos que levam seu nome. Especialistas em gestão de crise sugerem que Oprah deverá se pronunciar em breve, especialmente se novas acusações surgirem. Seu desafio será responder de forma a preservar sua autoridade moral sem deslegitimar as experiências relatadas por Jennifer e outras mulheres. Não se trata apenas de um comunicado à imprensa, mas de uma reconstrução de narrativa pública. Conclusão: a verdade está prestes a emergir. As revelações feitas por Jennifer Lawrence vão muito além de uma disputa entre duas celebridades.
Elas escancaram o lado oculto de uma indústria que, apesar dos avanços em transparência e representatividade, ainda está ancorada em sistemas de domínio invisíveis. Ao nomear Oprah, Jennifer não apenas desafia uma das maiores figuras da mídia mundial, mas também questiona a lógica que sustenta toda uma cultura de silêncio, cumplicidade e impunidade. Talvez não tenhamos todas as respostas agora. Talvez a própria Jennifer ainda enfrente resistências, boicotes e tentativas de silenciamento. Mas a semente foi plantada. O debate está nas ruas, nos jornais, nas redes e, sobretudo, nos bastidores da indústria. Se é verdade que cada geração tem seu momento de ruptura, talvez estejamos vivendo o próximo capítulo da grande desconstrução de Hollywood. E, como toda boa história, ele começa com coragem, controvérsia e a busca incansável pela verdade.